É isso aí, bom dia, você que está nos acompanhando aqui pela Web Rádio Notícias do Reino, você que sempre está ligadinho conosco aqui. Quero cumprimentar você que está aqui no YouTube também agora, junto conosco nesse momento. Quero falar um pouquinho, trazer um pouquinho daquilo que Deus vem ministrando ao nosso coração ao longo dessa semana, da semana passada e dessa semana agora que estamos entrando, né? Nós estamos falando sobre maturidade, um assunto que, de fato, ele é muito urgente para os dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, né? Estamos vivendo um tempo onde as pessoas elas não têm aprendido a amadurecer. Já falamos sobre como um pai deve se portar diante de um filho imaturo, né? E como um filho tem que se portar diante de um pai, né? Falamos que o filho, existe a necessidade do filho ele ter uma disciplina para que ele possa alcançar a maturidade, né? E a importância do pai, quando observa que seu filho é imaturo, porque a Bíblia diz que aquele que é imaturo, mesmo sendo dono de tudo, né? Gálatas 4 fala isso, mesmo ele sendo dono de tudo, de nada ele se difere de um servo, né? Então, nós vemos que existe uma urgência em nós nos tornarmos maduros, porque enquanto formos imaturos, nunca vamos ter direito à herança de filhos, né? E também falamos sobre a questão do filho que está, os estágios dos filhos, né? Filho imaturo, para ele só resta a questão da obediência, né? E também o filho maduro, ele já avançou nesse estágio e ele está agora numa situação de honra, né? E hoje eu quero usar um exemplo do apóstolo Paulo, que ele nos deixa nas Escrituras, onde ele fala sobre como, ele nos ensina como que você entra nesse caminho da maturidade. Como você alcança, como que você desperta para esse caminho, né? E eu quero ler para você aquele famoso capítulo de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor, né? 1 Coríntios, capítulo 13, e nós vamos ler o versículo 11. E é interessante que aqui nessa passagem o apóstolo Paulo está ensinando o princípio do amor. Então ele vai discorrendo sobre como funciona o amor verdadeiro, como o amor ele deve ser vivido. E ele chega aqui no versículo 10 e ele fala algo que é chave. No versículo 10 não, desculpa, no versículo 11. Diz assim o versículo 11 de 1 Coríntios 13. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo depois que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Sabe uma coisa que eu percebo aqui, que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar, entre muitas coisas, é que alguém que deseje viver o amor verdadeiro, o amor pleno, o amor que vem dos céus, aquela pessoa que quer romper com suas emoções e viver aquilo que é de fato o amor de Deus, ele precisa alcançar um lugar de maturidade. Só pessoas maduras conseguem viver o amor claro e pleno de fato. A grande verdade é que muitos se julgam maduros, mas quando são confrontados por verdades aonde o que tem que fluir é o amor, ele é reprovado nessa prova. Nós estávamos falando ontem na nossa comunidade Fé, ministrando, e estávamos falando sobre amor. A importância de nós resgatarmos o amor
em nossas vidas. O amor pleno, o amor verdadeiro, o amor de Deus, o amor que é de Deus, não o amor terreno, falho, cheio de defeitos, mas um amor verdadeiro. E sabe, se nós queremos viver esse amor, nós temos que almejar e desejar sermos maduros. E quando falamos sobre isso, quando falamos assim, precisamos ser maduros, é exatamente isso que eu estou querendo dizer. Nós precisamos nos dedicar a essa maturidade. Amém? Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Quando eu era menino, eu agia como menino. Mas quando me tornei homem, abandonei as coisas de menino. O grande problema, queridos, é que nós crescemos, mas não queremos abandonar as coisas de meninos. Ainda almejamos os paparicos, os benefícios de ser uma criança. Idade cronológica não tem nada a ver com maturidade, meu amado. Tem muitas pessoas que têm muita idade, pouca maturidade. Idade cronológica não quer dizer, uma pessoa de 40 anos não quer dizer que ela seja madura. Uma pessoa de 13 anos, dependendo do posicionamento que ela toma, pode ser que ela se torne maduro muito mais rápido. Por quê? Olha o segredo aqui do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala, quando eu era menino, eu agia como menino, mas quando eu me vi, quando eu olhei no espelho e me vi homem, me senti a necessidade de abandonar as coisas de menino. O que eu percebo com isso? Que entrar nesse caminho de maturidade, entrar na maturidade, requer desejo, requer uma consciência, requer uma vontade. Nós precisamos resgatar isso em nós e em nossos filhos. Muitas pessoas querem ser maduros, né? Serem adultos, querem casar, querem ter suas famílias, mas não querem abrir mão da sua imaturidade. Vivem buscando em si aquele afago da alma, aquele afago do ego, né? Como, de fato, como crianças. Então, o que o apóstolo Paulo decide? O apóstolo Paulo decide abandonar as coisas de menino. O apóstolo Paulo decide, ele toma uma decisão. Ele diz, eu não vou mais correr como menino, não vou mais falar como menino, não vou mais agir como menino. Eu sou homem agora. Primeiro ponto que nós precisamos entender, queridos. Você precisa, eu preciso, nós precisamos decidir por essa maturidade. Os nossos pais fazem a parte deles. Os nossos professores fazem a parte deles. Mas muitas vezes nós não fazemos a nossa parte. Eu venho falando aqui sobre o filho pródigo. E sabe, toda vez que eu leio essa passagem, sempre vem na minha mente um pai com uma dificuldade, imaturidade. Esse pai teve que lidar com a imaturidade dos dois filhos. Porque um achava que era dono de tudo e podia usufruir de tudo, sem ter capacidade para isso. E o outro era dono de tudo, mas não tinha... achava que não era. E por isso que ele chega para o pai e fala, pai, eu nunca lhe abandonei, nunca fiz nada que te ofendesse. E o Senhor nunca me deu um cabritinho para mim me alegrar com os meus amigos. E esse torrou tudo, gastou tudo o que tinha. E o Senhor ainda faz uma festa para ele. Esse filho mais velho, ele era dono de tudo. E o pai diz, mas tudo é seu, você não desfruta porque você não quer. Então esse pai, ele tinha um problema. E esse problema era imaturidade. Veja, que ambos os filhos queriam os benefícios de uma vida adulta, mas não podiam desfrutar da maturidade. Não podiam desfrutar porque eles ainda não haviam decidido ser maduros.
Deixa eu te falar uma coisa, queridos. Vá para Deus. Dobre os seus joelhos hoje mesmo, se você puder. E se existe alguma coisa dentro de você que ainda mostre que você está imaturo em alguma situação, vá para Deus e peça luz ao Espírito Santo para que Ele possa te guiar e você possa então alcançar a maturidade na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Isso depende de você, depende de mim, depende de nós. Porque todos os outros que tinham que fazer já fizeram. Agora é nós que temos que nos posicionar e fluir nisso. Veja bem como a maturidade é algo complicado. Você vai ver, por exemplo, um Davi de cerca de entre 14 e 16 anos, que ele vai até o fronte de batalha levar uma marmita para os seus irmãos que estão na guerra. E quando ele está lá, quando ele chega, ele vê aquela situação toda, aquele menino tem uma atitude de maturidade. E ele diz, eu vou contra esse incircunciso, eu vou lutar contra ele e vou mostrar para ele o que é afrontar o exército do Deus vivo. Muitos aplaudiram e até se estranharam a atitude de um menino. A maturidade desse menino em reconhecer quem era Deus na vida dele. Porém, depois de se tornar homem adulto, depois de ter se tornado rei, debaixo de promessa de Deus, ele se tornou rei de Israel. Mas a Bíblia diz que num dia onde os reis estavam em guerra, ele ficou em casa, dormiu até tarde, saiu passear sobre o palácio e lá de cima do palácio ele enxerga Batseba tomando banho. O menino de entre 14 e 16 anos tem uma atitude de maturidade, mas quando ele está na fase adulta, ele tem uma atitude imatura, porque ele estava no lugar errado e na hora errada, aquele lugar não era o lugar dele. Ele devia estar onde os homens estavam, onde os guerreiros estavam, onde as pessoas maduras estavam. Porém, ele ficou em casa, dormiu até tarde e viu o que não devia ter visto. Amém? Então, a imaturidade é algo que pode ir e vir sobre as nossas vidas. E nós podemos perder grandes bênçãos por sermos imaturos em muitas das nossas ações. Amém, queridos? O meu desejo com essa palavra é que você, no mínimo, dobre os seus joelhos nessa noite, nesse dia, ou talvez até mesmo junto conosco às 13 horas, que vai ser o horário da nossa oração. Você dobre o seu joelho e fale, Senhor, me mostra quais são as áreas que eu ainda estou vulnerável. Me mostra quais são as áreas que ainda estou imaturo e me leva à maturidade, porque isso vai desencadear na sua vida talvez algumas lutas que você nunca enfrentou, talvez vão aparecer adversários que você nunca imaginou que seriam adversários. Mas Deus é contigo, porque Deus ama aqueles que se posicionam. Deus ama aqueles que se rendem e que vivem a verdade de Deus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fique com essa palavra em nome de Jesus. Obrigado você que está aqui no YouTube. Não deixe de curtir essa mensagem. Não deixe de compartilhar essa mensagem. E comente aqui no nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e nos ajude a difundir essa palavra, a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe você.